mais um vídeo Converse Dois Tolos, dentro do canal Marcos Ensina. Estamos aqui com o Edenilson. Edenilson, sabe por que dois tolos? Sim. Por que, Edenilson? Nós estamos na contramão do mundo, falando de Jesus. Exatamente, nós estamos na contramão do mundo, enquanto o mundo discute o quê? Sexo. Exatamente. Piadas. Drogas. Tá? Drogas. Dinheiro. Eu posso tá? tudo. Eu posso tudo. E nós estamos reunidos falando do cristianismo, falando da história do cristianismo passada, presente e futuro. Exato. Porque o cristianismo, apesar de alguns falam que vai passar, né, Denilson, 2000 e tantos anos, e ele tem uma vida aí para frente. Mas, Denilson, esse programa, a gente tem essa série, né, uma playlist, que convida pessoas que têm cargos em igrejas, pastores, evangelistas, presbíteros, para conversar sobre as suas experiências e a gente debater, conversar sobre o cristianismo no modo geral. Vamos lá. Eu fico mais, Denilson, na parte histórica, Sim. tá? E eu deixo a parte teórica, tá? A parte teológica, A prática. tá? E a prática para quem participa disso, porque a teoria é uma coisa, Sim. a prática é outra, tá? Por favor, Deus, se apresenta para nós. Meu nome é Edenilson Penteado, sou evangelista, líderes dos jovens da Igreja de Jerusalém, Penápolis. Nosso grupo é o Grupo Hebron, o Grupo Jovens Hebron. E estamos fazendo um trabalho aproximadamente vamos chegar ao 6º ano já nesse trabalho, que é um trabalho maravilhoso que eu amo fazer. Tá, eu acho que você sabe, eu já trabalhei com adolescente, já trabalhei com jovem, já trabalhei até com o Embaixador do Rei, não sei se você conhece. Sim. Um grupo chamado Embaixador do Rei, que é muito gostoso de trabalhar, mas muito trabalhoso, tá? Há 10 anos, 20 anos atrás, já era difícil trabalhar com adolescente e jovem. E hoje? Olha, Você me diz. Dificuldade nós vamos encontrar sempre em tudo aquilo que nós formos fazer. Não importa em qual setor da igreja, em qual departamento da igreja que nós vamos trabalhar. Mas vamos falar especificamente de jovens. Trabalhoso é bastante. Pelo outro lado, por ser trabalhoso, é muito prazeroso. Tá, mas nós estamos falando assim, século XXI. Um século de tudo rápido. Sim. Internet. Sim. Speed. Esse é o grande problema O que nós passamos. nó. É o nó. Porque a facilidade com que os jovens têm no mundo, e eles encontram as coisas do mundo, é muito difícil para nós. Porque são coisas que se debatem contra eles. Bem, querido Wilson, eu costumo dizer o seguinte, as coisas na verdade não mudam, né? Elas evoluem e mudam-se as dificuldades. Vamos pensar no século XVI, XVII, na Reforma, por exemplo, né? A igreja estava sofrendo problemas espirituais. Sim. A igreja que eu digo é a igreja católica, tá? A gente viu que lá Lutero fez a reforma porque a igreja estava imoral, estava com problemas sérios. Isso aí refletia na igreja, e refletia na formação de padres, refletia na formação do clero, vamos dizer assim, na espiritualidade. Então vamos levar essa conversa para esse lado, Denilson. Como está o jovem dentro da igreja hoje? Eu acredito que nesse termo que você disse, não mudou nada. Só mudou o nome. Isso, a facilidade, sexo, drogas, a facilidade do mundo é o grande problema espiritual com que nós vivemos. Do universo, né? Do universo. Não mudou nada, só se mudou o nome de se falar isso. E mudaram, foi eu creio que é o inimigo que fez com que se encobrisse essas dificuldades e passasse a ser novas dificuldades que são as mesmas com outro nome. Com outro nome. E o que acontece com os nossos jovens hoje? O grande prazer que nós temos. Nós temos que mostrar para eles quais são as facilidades deles irem para o mundo, onde eles já estão no mundo, e aqueles que estão na igreja, de não irem para o mundo com a facilidade que lá eles vão encontrar. Tá, vou dar um exemplo para você, né? A Bíblia diz que a gula é pecado. A gula é pecado. A gula é pecado. A gula é pecado. Sim. Tá? E se você olhar a epidemia do século XX, XXI, você tirando a depressão, é obesidade. Não tenha dúvida. E a obesidade vem da onde? Da gula. Da gula. Então, nós estamos tratando, né, de pecados velhos com nomes modernos. Interessante isso, Sim, né? é o que nós acabamos de dizer. Interessante isso, né? porque a gente
perde essa noção da coisa. A gente pensa que as coisas são novas, tudo é novo. Tem gente que até usa a Bíblia para falar isso. Tudo se fez novo. E na verdade não é isso, né? Eu vi um pastor dizer, em uma pregação, que se nós vermos o que está escrito na Bíblia, a Bíblia não é escrita todos os dias. O que está escrito lá é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, a interpretação que muda, tal que muda, mas a base nunca vai mudar. Então, Jesus sempre vai ser o mesmo. Então vamos lá. A gente fala que não pagar imposto é pecado. Né? Onde a gente encontra isso? Palavra de Jesus, né, Deus? Dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Então, ou seja, o dízimo deve ser observado. Não tenha dúvida. E como o imposto deve ser observado. E isso é o que nós mais procuramos ensiná-los. Mas para que, se eles querem cometer esse erro, não vou dizer nem pecado, erro, é problema deles, de eles não receberem a bênção ao qual Deus pode abençoá-los e o inimigo pode interromper essa bênção. Agora, porque como uma acusação. Tá, mas me ajuda aí. Você falou que é um erro, não é um pecado. Não seria a mesma coisa? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista, legal. Depende do ponto de vista, da forma como você enxerga isso. Tá. O imposto, por exemplo, nós estamos indo para um outro caminho. Existem vários impostos que também não são legais. Se nós formos para um lugar tributarista, nós vamos entender que aquilo lá não é legal. Ponto. Mas se é imposto para recolher, temos que recolher. Mas não é esse o ponto que eu quero dizer aqui. O mais sério que nós encontramos nos jovens são as facilidades dos prazeres mundanos. Essa é a nossa grande dificuldade. E tem alguns jovens na nossa igreja, conosco, no nosso grupo, que eles entenderam isso, eles entenderam da forma como nós tentamos ensiná-los e estão sendo muito abençoados. Deixa eu comentar um negócio para você. Eu sou professor, você sabe disso, né? E a gente percebe quando a gente está numa classe de 30 alunos, uma classe padrão, 30 alunos. Infelizmente, esses 30 alunos não vão para a faculdade. Sim. Terceiro ano do ensino médio, temos 30 alunos. Máximo, eu levo lá 10 alunos para a faculdade. Desses 10 alunos, eu posso falar uma besteira para você. Nem 5 se formam. Sim. Então, a porcentagem, estatística, não mente. Tá? Então, eu vou levar para o passado, isso há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu era adolescente. Nós tínhamos uma turma de Deus, no auge, de 70 adolescentes. 70. Tá? Mas a gente sabia, já naquela época, a gente já sabia que dos 70 a gente podia contar com máximo 20. Está assim ainda? Não mudou nada. Não mudou nada porque sempre tem aqueles que são os cabeças, que vestem a camisa, que eles entendem a necessidade, a preocupação. Eu não digo nem necessidade, eles entendem o padrão, aquilo que Jesus quer que eles entendam. Eu entendo como necessidade, sabe por quê? Porque a vida daquele que se desvia da palavra de Deus é dura e penosa. Mas eles vão enxergar isso depois que acontecer isso. Aí que é o grande problema. Isso, entendeu? Porque a Bíblia não mente. O salário do pecado é morte. É a morte. Não tem outro caminho. E esses jovens estão indo para que direção? Olha, Marcos, é assim. Nós estamos, como eu já disse, é o maior prazer nós temos de trabalhar com os jovens, sabe por quê? Porque eles são, assim, imprescindíveis, eles agarram. Quando eles estão a fim de agarrar, quando eles estão a fim de fazer a obra, estão a fim de entender o propósito ao qual nós tentamos falar para eles, que é Jesus, então aí fica fácil. Mas o grande problema nosso é as saídas que eles procuram fazer para se desviarem do compromisso. Ah, tá. Então, o compromisso está ali. A gente sabe que, por exemplo, né? Nem todos têm o dom da chamada. Sim. Tá? E hoje a gente sofre com isso, tá, Deus? Porque eu enxergo isso, né? Não sei se você enxerga assim. Muitas pessoas também são iludidos pela chamada. Não têm a chamada e querem ter.
não têm a chamada, mas querem ter e forçam isso. Pode ser um título, pode ser porque acha bonito, pode ser posição na igreja. Isso gera dificuldade no mundo espiritual. Existem os dois lados, Marcos. Então vamos lá. É isso que você citou, da pessoa achar que tem o chamado e não tem, mas está ali querendo fazer, e tem aquela pessoa que é induzida a achar que tem o chamado. Então me explica melhor isso aí, que eu não entendi direito. É porque, veja bem, muitas vezes isso nós tentamos fazer com que não acontecesse no nosso grupo. Muitas vezes nós vivemos em outros lugares que, por exemplo, Marcos, você tem um chamado. Sabe qual é o seu chamado? É trabalhar na obra e trabalhar com o som. Não, eu não gosto de som, eu gosto de história. Não, mas o chamado seu é som. Induzir aquilo que a pessoa não é. Isso, e fazer ele entender que aquilo não é. Segura por ele, uma necessidade X. Da igreja. Isso nos dificulta muito porque segura o jovem por um momento só. Ah, mas isso não causa uma frustração, não? Lá na frente. Ah, e nos frustra também. Entendi. Entendeu? Então o que acontece? Nós não temos que ter jovens por um momento. Nós queremos jovens eternamente. Isso é uma realidade. E o que acontece conosco lá é muito bom, porque os jovens conosco, tem muitos jovens que estão se casando e ficando no grupo, trabalhando no grupo, evoluindo no grupo, crescendo espiritualmente, crescendo financeiramente, crescendo de todos os âmbitos da vida dele, em todos os lados da vida dele. Isso que é prazer. Isso é o chamado. O chamado quem tem... O ID. O ID. Vai e prega, vai e faz. Vai e faz. Não importa o que vai fazer, mas é a palavra importa de Deus. A crítica que vai vir depois. Exatamente. Entendi, mas o caminho é Jesus Cristo, Marcos. A meta... Jesus na cruz. Jesus na cruz. A meta disso, de tudo, salvação. Nós temos jovens dizimistas na igreja, assim, Marcos, que eles são dizimistas mesmo. Não eram. E a partir, já que você tocou nesse assunto lá atrás, mas é um caminhar. É um aprendizado. É uma caminhada. Exatamente, entendeu? Que na educação a gente vê muito isso, porque o jovem também, a gente voltar lá atrás, onde nós estamos conversando, ele é imediatista. Porque nós também somos. Não, mas a gente que já ganha uma experiência... mas nós fomos. Mas a gente sabe que não é assim. Com certeza. Mas o jovem acha que o resultado vai vir amanhã e não vem. A educação é longo prazo, tá? O cara ganha, mas isso não vai me dar dinheiro. Não vai dar dinheiro. Primeiro colegial, segundo colegial não dá dinheiro. Exato. Só que depois que ele acaba a faculdade, ele não vai ganhar mais um salário mínimo. Sim. Isso que a gente tenta. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Não tenha dúvida. Por quê? Porque ele quer um resultado espiritual aqui. Porque a Bíblia diz isso, mas em outro lado. É a vida. É a vida. Mas, Denilson, por falar do ID, dá mais um vídeo, né? Então vamos conversar sobre o ID para os jovens. Vamos lá. Tá? Vamos falar sobre o ID para os jovens. Esse é o canal Marcos Ensina. Se você não é inscrito, estou te convidando para você ficar inscrito no canal, tá? Dá o seu like e eu vou pedir para o Denilson falar uma bênção para você agora. Nós temos, você quer que eu cite o exemplo do que aconteceu com nossos jovens, lógico? Sim, claro. Nós temos exemplo ali conosco ali, de pessoas, de jovens que teve dificuldades de relacionamento. E o grande problema que nós conseguimos detectar ali, e isso para mim é uma bênção, que nós conseguimos de uma forma, e logicamente com muita oração, com muita... O grande problema nosso hoje, que nós enxergamos com os nossos jovens, não é 100%, tá? Mas uma maioria são os próprios pais. É grave, né? Gravíssimo. Gravíssimo. A dificuldade ao qual eles têm com os pais, que os pais, tipo assim, muitos pais, não vamos generalizar, mas certo. Muitos pais, assim como você deve ter esse problema na sua escola, o pai fala assim, toma conta do meu filho aqui, até certo ponto também, né, Marcos? Né? Aluno é teu, o problema é teu. Então, exatamente. Só que se você tiver um problema com ele, você vai se ver comigo. Exatamente. Então, o grande problema que nós temos é o relacionamento que alguns jovens têm com os pais e eles passam isso para Jesus.
Entendi. Essa dificuldade, eu tenho dificuldade de me relacionar com meu pai. Meu pai é uma barreira, o pai, minha mãe, é uma barreira. Então, como Jesus, nós pregamos que ele é o nosso pai, existe essa barreira. Entendi. Para quebrar essa barreira com muita paciência, com muito ensino, com muita oração. E essa bênção nós ganhamos, nós recebemos de a maioria deles. Amém. Isso para mim não tem preço. Eles conseguirem quebrar essa barreira e terem um relacionamento maravilhoso com os pais. Amém. Entendeu? Então acho que isso não tem o que pagar. É uma luta, né? É uma luta. É uma luta. Obrigado, gente. Estamos encerrando aqui. Deixe seu joinha. Obrigado. Tchau, tchau.